Olá, alunos, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com o capítulo 2, funções. Para que o vídeo não fique muito grande, eu estarei dividindo essa segunda aula, na verdade, em duas partes. Então, na primeira parte nós iremos trabalhar com o conceito de função, né? Afinal, o que é uma função? Em seguida nós iremos trabalhar com a formalidade do conceito de função, o conceito formal de função. E na terceira parte vamos trabalhar com gráficos e domínios, né? Como é que você verifica o domínio de uma função. Então, essas três primeiras abordagens, três primeiros tópicos serão trabalhados nessa primeira aula. Na segunda aula, né, nós iremos trabalhar com alguns tipos especiais de funções e também funções trigonométricas, assim como resolução de alguns exercícios, de algumas aplicações, alguns exemplos. Tudo bem? Bom, vamos começar? Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma imagem e aí fica uma pergunta aqui no ar, né? Afinal, o que é função de quê? Bom, vocês estão percebendo, pessoal, nessa imagem, a representação de uma função propriamente dita. Você observa que a distância percorrida por uma bicicleta, ela pode ser escrita em função do número de pedaladas executadas pelo ciclista. A expressão em função indica que os valores das grandezas mencionadas estão de algum modo relacionados. E você observa também que nesse caso nós temos uma imagem antiga, né? E antes da invenção da roda dentada, que é a bicicleta que nós conhecemos hoje em dia, e da transmissão de movimentos por corrente, toda a transmissão de movimentos nas bicicletas eram feitas por um pedal acoplado diretamente na roda dianteira, conforme vocês estão vendo na imagem aí. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para cada pedalada completa do ciclista, a bicicleta avançava o equivalente ao comprimento da roda dianteira. Olha só que interessante. Já em uma bicicleta com várias marchas, que é o que nós temos hoje em dia, né? Como uma mountain bike, um ciclista com o mesmo número de pedaladas, ele pode andar mais rápido ou mais devagar em função da coroa selecionada. Então nós temos aqui uma aplicação já do nosso dia a dia, do nosso cotidiano envolvendo funções. Tudo bem? Então percebe que existe uma relação, né, entre duas grandezas. No caso da bicicleta, número de pedaladas em função da sua velocidade, correto? Ele pode andar mais rápido ou mais devagar em função da sua pedalada. Tudo bem? Bom, vamos para o conceito formal de função. Aqui nós temos ainda, né, mais uma aplicação, da ideia de função do cotidiano, no nosso cotidiano, a relação que existe entre duas grandezas. Esse seria, digamos assim, um conceito informal de função. O que seria função? Função é a relação que existe entre duas grandezas, é a relação que há entre duas grandezas. Nesse caso, nós temos aqui o exemplo da padaria, e você tem aqui a quantidade de pães, de queijo no caso, né? E o preço. Então, um pão de queijo custa R$ 1,50. Se eu comprar 2 pães de queijo, vou pagar R$3. Se eu comprar 3, pago R$ 4,50 e assim por diante. Qual é a relação que existe entre essas duas grandezas, entre quantidade e preço? Bom, se nós chamarmos de N a quantidade de pães de queijo, a relação que representa, ou até mesmo a aplicação que vai representar a relação que existe entre essas duas grandezas, que é quantidade e preço, é equivalente a 1,5 de N, ou seja, 1,50 multiplicado por N, ou seja, 1,50 vezes a quantidade. Essa quantidade é a representação aqui pela a nossa letra N. Está representada por essa letra N, essa variável, tá, ok? Muito bem, vamos continuar. Bom, e aqui nós temos a definição formal, definição matemática de função. Essa é a definição formal, tá, pessoal? Vamos analisar, vamos fazer aqui a leitura.
Então considere dois conjuntos A e B, subconjuntos de R. Nós já vimos que o nosso espaço em que nós iremos trabalhar é o conjunto dos números reais, né? Por isso que geralmente quando nós estamos começando a trabalhar com funções na parte de cálculo 1, nós chamamos de funções de uma variável real, né? E aí nós temos o seguinte: o que é uma função? Uma função, como é que eu leio isso aqui, ó? F de A em B, né? Então uma função f de A em B é uma lei ou regra que associa a cada elemento de um conjunto A, e esse conjunto de partida aqui, um único elemento em B. Então, repetindo aqui, nós temos que frisar esse conceito, né? Uma função é uma lei ou regra que associa a cada elemento de um conjunto A um único elemento em B. O conjunto de partida, que a gente chama aqui de conjunto A, ele é chamado de domínio da função, denotado por df. E B, já esse conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função, ou campo de valores de f. Nós temos duas notações, né, aqui na nossa definição, mas ambas representam a mesma coisa, né? Então aqui a mais tradicional, a mais usual, digamos, no caso, é essa primeira aqui, né, que diz o seguinte: f de A em B, né? Nós temos uma função f de A em B, em que para cada elemento de A vai existir um certo f de x. Esse f de x, futuramente nós iremos verificar que representa aqui a imagem, né? Para cada valor de x, se eu aplicar esse valor de x numa certa função f, eu vou estar encontrando uma imagem para cada valor de x pertencente ao conjunto A. Então, já percebemos aqui que x representa um cara que está lá dentro do domínio A, e f de x representa um cara que está dentro aqui do conjunto B, e futuramente vai ser chamado, esse f de x vai ser chamado de imagem. Nós já podemos adiantar isso. Aqui nós temos uma outra representação, né, em que você observa que f de x também pode ser denotado por y, ok? Vamos continuar. Bom, nós temos a representação daquela mesma definição anterior, do slide anterior, no formato de diagrama, certo? Então nós temos aqui, considere uma função f de A em B, e aí nós temos a seguinte representação: para cada valor de x do conjunto A, que é o domínio, eu associo esse valor que está aqui dentro do conjunto a um único valor f de x, ou também y, ao conjunto B. Então aqui nós temos uma relação, pessoal, uma relação que existe entre duas grandezas, né? Tudo bem? E aí nós temos uma outra definição em que x é chamada também de variável independente. Não esqueça que x é um valor do domínio, e y, ou também f de x, é a variável dependente. Então, para ela existir, ela depende do valor de x, ok? Então, x é variável independente e y, ou f de x, é a variável dependente, ok? Vamos continuar. Bom, nós temos mais uma representação agora envolvendo duas notações agora, né? Duas representações simbólicas para a função. Aqui no canto esquerdo nós temos a representação no formato de diagrama, e aqui ao lado direito nós temos a representação no formato de tabela. Então vamos considerar dois conjuntos A e B, onde x pertence a A e y pertencente a B. E aí observe que ele já dá para a gente aqui, pessoal, ele já está fornecendo a lei de formação da função. Essa lei aqui é a que vai estar regendo aqui, né, na verdade, os conjuntos A e B. Então aqui y, qual é a lei que representa a função? Y, ou poderia ser f de x também, né? Y igual a 3 vezes x, ou seja, o triplo do valor de x. Esse valor de x é a nossa variável independente, né? E aqui eles pertencem ao conjunto A. Então, para cada valor do conjunto A, eu vou aplicar essa função aqui, que é o triplo, né? Então, vamos lá. Então, 3 multiplicado por menos 2, eu vou ter associado o valor numérico menos 6. Para x igual a menos 1, eu vou ter associado, multiplicado por 3, eu vou ter associado o valor menos 3. Para x igual a 0, 3 vezes 0 dá 0.
E para x igual a 1, 3 multiplicado por 1 dá 3. E por último, 2, 3 vezes 2 dá 6. Observe que aqui nós temos a representação de função, né? Deste lado, todos os elementos correspondem a um único elemento do conjunto B. Então, de fato, essa lei, essa representação no formato de diagrama, de fato, representa uma função. Aqui ao lado nós temos a representação no formato de tabela, né? Então, nós estaremos formando aqui pares ordenados, né? Aqui já entra o conceito de pares ordenados. Então, x pertencente a, eu tenho a listagem aqui de todos os elementos que foram utilizados aqui para a nossa aplicação no nosso exemplo. Então, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E, respectivamente, os valores associados, aplicados aqui na nossa função. Então, para x igual a menos 2, o valor da sua imagem. Já adiantamos aqui, adianto para vocês o conceito de imagem. Então, quando x do domínio A for menos 2, a sua imagem equivale a menos 6 e assim por diante. Tá certo? Esses são os valores respectivos. Para cada valor do domínio, tem os valores respectivos para as imagens. Ok? Então, x é domínio e y é imagem. Note que todos os elementos de A têm um correspondente B. Foi aquilo que nós falamos, né? Para representar uma das características que representa a função é que todos os elementos de A têm que estar associados a um único elemento de B. Essa é a grande prerrogativa para o conceito de função. Ok? Vamos continuar? Bom, e aqui eu tenho uma pergunta para os senhores, né? Ainda em relação ao conceito de função. Qual diagrama representa uma função? Então aqui eu tenho 3 diagramas e eu quero que vocês digam qual desses 3 representa uma função. Só um desses 3 representa a função. Qual seria? Vou dar um tempinho para vocês pensar, analisar um pouquinho. Muito bem. Nós temos aqui, pessoal, a letra A é a função f de A em B, ela de fato representa uma função. Essa seria a alternativa correta. Observe que para cada elemento do conjunto A, eu tenho um único correspondente em B. Apesar de que aqui eu tenho 0, mas ele aqui, ó, a imagem dele é menos 1, 1, a imagem dele é menos 1. Mas cada valorzinho desse tem a sua respectiva imagem, né? Tudo bem? Aqui no item B, eu tenho a função h de R em S. Por que não pode ser função? Porque aqui, pessoal, nós temos um elemento que não há correspondência, um elemento do conjunto R que não há correspondente no conjunto S. Então, para que seja função, todos os elementos deveriam estar todos associados. Então, existe um cara aqui de R que não está associado, então isso aqui, o item B não representa a função. Já no item C, nós temos a função g de t em V. Por que não é função também a letra C? Observe que eu tenho 2 setinhas aqui, direcionais, né, apontando para imagens distintas. Não pode, isso não pode ocorrer no conceito de função, né? Eu tenho que ter para cada elemento, uma única imagem, certo? Então aqui nós temos 2 setinhas saindo de um mesmo elemento. Então ele tem 2 imagens aqui, né, pessoal? Então não caracteriza a função, ok? Então a resposta aqui seria somente o item A, tá ok? Vamos continuar. Bom, aqui eu tenho uma representação, né, uma representação de uma função no formato de uma imagem. Então observe o seguinte, que o valor de x está entrando nessa estrutura aqui, né? E aí, dentro dessa estrutura, nós temos aqui o processamento em que eu vou aplicar a função f. E aqui nós temos aqui a saída, né? A saída representa a imagem, que seria o produto final. Fazendo uma analogia aqui, né? Nós temos aqui em relação à computação, nós temos aqui a entrada, processamento e a saída, né? Fazendo uma analogia aqui a computação, a engenharia, né? Tudo mais. Domínio seria a matéria-prima e o produto final
a imagem, né? Então, entrada, processamento e saída, tá ok? Então, observe que X é o domínio, matéria-prima, e Y, ou f de X, é a imagem que seria o nosso produto final, tá ok? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos mais definições, né? Uma formalidade a mais aqui, para domínio e contradomínio em imagem de uma função. Então, vamos ver aqui a primeira definição. Seja f de A em B. Primeira proposição diz o seguinte: dado x pertencente a A, ou seja, dado um valor x pertencente ao domínio, o elemento f de x pertencente a B, que é o contradomínio, é chamado o valor da função f no ponto de x de imagem de x por f. Então, aquela história que nós falamos, né? Nós temos o valor da função f no ponto x, representado pela imagem x de f. Segunda proposição: o conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado de conjunto imagem de f e é denotado por IMF. Então, quando eu reúno todos os elementos, né, do conjunto B, que é o contradomínio, que estão associados pela função f, né, quando eu reúno todos esses caras lá do conjunto B que estão associados à função, esse conjunto ele vai ser chamado de conjunto imagem da função, denotado por IMF. Lembre-se que o conjunto A ele é representado por DF, conjunto B, contradomínio, é aquele CDF, e conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio B, nós vamos representar por IMF, ok? Temos aqui um primeiro exemplo. Seja f de R em R, onde x, que é um cara lá do domínio, ele está associado a esta função aqui, x ao quadrado. Então, para cada valor do domínio, associe a esta aplicação aqui, x ao quadrado. Então, observe que ele já está afirmando aqui que o domínio é o conjunto dos números reais. Então, se eu estou dizendo que x é um cara lá do domínio, ele já está me dizendo aqui que a função é uma função f de R em R. Eu já posso verificar que o domínio pode ser qualquer elemento real. Agora, a imagem não. Observe que a imagem ela está representada pelo intervalo aqui entre fechado em 0 e aberto a mais infinito. Então, somente valores estritamente positivos aqui, né? A partir do 0. Vamos ver como é que fica isso no gráfico, já adiantando um aspecto gráfico aqui, para que a gente possa trabalhar no modo visual, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar de gráfico com maiores detalhes, tá ok? Só para adiantar um pouco do gráfico, vamos fazer aqui o gráfico de x ao quadrado aqui no GeoGebra. Lembrando também que nós iremos trabalhar com o GeoGebra de maneira mais detalhada, mas por enquanto eu só quero mostrar para vocês aqui o gráfico da função. Então eu vou digitar aqui no campo de entrada, aqui no canto inferior, f de x igual a x elevado ao quadrado. A gente denota ao quadrado com o sinal aqui, o acento circunflexo, né? F de x igual a x ao quadrado, do Enter, e ele esboça para mim o gráfico da função. Observe que aqui nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima, e o conjunto domínio de fato são todos os valores reais, né? Posso pegar qualquer valor aqui do eixo x, e aplicando na função nós teremos aqui como observação que no eixo y, que é o valor que representa a imagem, né? Nós temos a função em que o intervalo de valores que a imagem será obtida, em que o nosso conjunto de imagem será obtido, é o conjunto de valores estritamente positivos acima de 0, acima ou igual a 0, na verdade, né? Compreende de 0 para mais infinito. Então esse conjunto de valores aqui, né, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui no campo visual, é o nosso conjunto imagem da função, ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, como eu já falei de gráfico, a gente vai definir agora de maneira mais formal gráfico de uma função. Definição: seja f uma função, o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x e f de x, ou seja, nós poderíamos também colocar aqui, né,
representação x e y, né, conjunto de pares ordenados, de um plano coordenado, onde x é um cara pertencente ao domínio de F, certo? Bom, a gente vai trabalhar com o gráfico fazendo tabelas, né? Você pode determinar gráfico a partir de tabelas, mas também existem outros meios de se trabalhar com gráficos, né? De maneira um pouco mais simplificada, mas de início a gente vai trabalhar no método mais rudimentar, ok? Vamos começar. Bom, ainda falando aqui, fazendo uma recapitulação de tudo que nós já falamos anteriormente, né, no modo do diagrama, aqui no aspecto do diagrama, nós temos aqui o domínio A, né, denotado por DF, e aqui nós temos o conjunto B, que é o nosso contradomínio. Então, para cada elemento de A, associa um único elemento de B, e a gente vai chamar esse cara de f de x ou y. O conjunto dos elementos que fazem parte de B, mas que estão interligados através de A por uma certa função f, que não estão associados ao conjunto A, é o chamado conjunto imagem de uma função, certo? Então, DF domínio, CDF contradomínio e IMF imagem, ok? Vamos continuar. Bom, aqui nós trataremos de alguns exemplos envolvendo o domínio de uma função, ok? Determinar o domínio de uma função real significa encontrar os valores de x para os quais a função existe no conjunto dos números reais. E nós temos aqui o exemplo número 2, né? Um exemplo em que você vai ter dois itens, né? E ele está te pedindo o seguinte: esboce o gráfico e encontre o domínio e imagem de cada função. Daqui a pouquinho nós iremos trabalhar com como é que se desenvolve, né, o gráfico no modo rudimentar. Eu vou adiantar essa resolução fazendo aqui o gráfico no GeoGebra, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar com mais detalhes de como é que faz o esboço do gráfico. Mas eu já quero adiantar para vocês, como ele já está trabalhando com domínio, vamos verificar se no domínio, o que a gente deve fazer para encontrar o domínio e a imagem. A gente deve esboçar o gráfico, como ele está falando. Primeira coisa, faça o gráfico. Esse é o primeiro detalhe. E além disso, é verificar se existem restrições. Essa é a grande sacada no estudo do domínio e imagem da função. É a gente esboçar o gráfico e também, em paralelo, verificar se há restrições quanto ao domínio para que a função exista. Tá certo? Então vamos analisar aqui o primeiro exemplo. F de x igual a 2x menos 1. Bom, vamos analisar aqui o gráfico no GeoGebra. F de x igual a 2x menos 1. Vamos pegar aqui o GeoGebra. Vamos abrir uma nova tela. F de x, 2x menos 1. Beleza. Então vamos colocar aqui a função f de x igual a 2x menos 1. Vou colocar um pouco mais centralizado. Então tá aqui, pessoal. Só para adiantar, né, um pouco do estudo de função, nós iremos estudar tipos especiais de função, mas só para adiantar, essa função é uma função do primeiro grau, né, uma função afim, e observe que ela é uma reta crescente, né, nós podemos também adiantar essa característica. E com relação ao domínio, observe que não há restrições quanto ao domínio, né? Eu posso tomar aqui como valor de entrada para a nossa função quaisquer valores do domínio. Essa função não há restrições para domínio, então o domínio já sei que é real. E a nossa função, olhando já para o eixo y, né, ela compreende também todos os valores reais também em relação à imagem. Então nesse caso, na letra A, não tem restrição, então o domínio é real e a imagem também é real, certo? Vamos para o item B. E nós já fizemos inclusive, né? G de x igual a x ao quadrado. Vamos só recordar, né, que o domínio é real. No entanto, a imagem ela está compreendida entre 0 para mais infinito, né? Fechada em 0 e aberta em mais infinito, certo? Isso aqui nós já fizemos anteriormente. Agora vamos para o próximo exemplo. Encontre o domínio de cada função. Bom, nós temos aqui o item A. F de x igual a raiz quadrada de x mais 2. Nesse caso, eu vou utilizar
a nossa ferramenta Autodesk. F de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 2. Raiz de x ao quadrado mais 2. Vou colocar aqui na f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. Vamos verificar só se é isso mesmo. Raiz quadrada de x mais 2, é isso mesmo. Bom, observe que nesta função, pessoal, nós temos aqui uma restrição, né? Por quê? Porque o nosso conjunto em que nós estamos trabalhando é o conjunto dos números reais. E você lembra nas primeiras aulas que raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais em que nós estamos trabalhando não existe raiz quadrada de números negativos. Então eu tenho que fazer uma restrição aqui, eu tenho que analisar essa restrição. Não posso deixar que aqui dentro da raiz nós, digamos assim, extraia um valor negativo, né? Nós não podemos ter um valor negativo aqui dentro da raiz quadrada. Então como é que eu faço essa análise de restrição? Nós teremos que dizer que x mais 2, a expressão que está aqui dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual a quem? A 0, certo? Essa é a nossa restrição, certo? E aí, resolvendo isso, nós já vimos isso na primeira aula, né? Como é que resolve na equação? Então, x tem que ser maior ou igual que quem? Que menos 2. E aqui eu garanto, né, que a gente pode garantir que não teremos valores negativos aqui. Então, qual é o domínio, né? É isso que ele está pedindo, o domínio? Isso. Qual é o domínio desta função? O domínio, portanto, o domínio df vai ser o quê? Vai ser x, tá o quê? X representa todos os valores maiores ou iguais a 2. Somente valores maiores ou iguais a menos 2, na verdade, né? Valores maiores ou iguais a menos 2. Se a gente, por exemplo, vamos supor que aqui seja x seja menos 2, vai ficar menos 2 mais 2 dá 0. Raiz de 0 existe, né, pessoal? Tem. Raiz de 0 é 0. Vamos pegar outra aqui, maior que menos 2, menos 1, né? Menos 1 mais 2 vai dar 1. Raiz de 1 dá 1. Agora vamos pegar aqui valores menores que menos 2. Vamos pegar menos 3. Menos 3 mais 2 vai ficar menos 1. Raiz de menos 1 não pode. Então aqui nós estamos garantindo a nossa viabilidade para a função, determinando aqui a restrição que x tem que ser maior ou igual a menos 2, certo? Vamos ver o outro exemplo. G de x é igual a 1 sobre x ao quadrado menos x. 1 sobre x ao quadrado menos x. Vou fazer aqui no cantinho. G de x vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado menos x, é isso? Menos x, isso. X ao quadrado menos x. Bom, nós temos essa função, né? G de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos x. E tem restrição também, né, pessoal? Temos restrições aqui no denominador. Lembre-se também, lá na primeira aula, que não pode ter divisão por zero. Então, a expressão que está aqui no denominador, nós precisamos restringir de tal maneira que aqui embaixo não pode ser zero. Mas como é que a gente pode analisar isso? Como é que a gente pode reescrever essa função de um outro ângulo, de uma outra forma? Então vamos escrever aqui g de x é igual a 1 sobre... Aí como é que a gente pode reescrever x ao quadrado menos x? Nós podemos escrever da seguinte forma, de maneira simplificada, né? X, abre parênteses, x menos 1. Fatorando aqui x, né? Colocando x em evidência,
termo comum em evidência, a famosa fatoração, né? Nós colocamos o fator comum x em evidência, aqui nós dividimos, né? X ao quadrado por x dá x, x dividido por x dá 1, e aí você conserva o sinal, certo? Galera, então a restrição vai ser o quê? Eu tenho um produto aqui, né? Eu tenho um produto, é x vezes x menos 1. E quando eu tenho um produto entre duas expressões, e para garantir que essa expressão que está no denominador seja diferente de zero, eu tenho a seguinte proposição, né? X, essa primeira expressão tem que ser diferente de zero, ou x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então x tem que ser diferente de 1, certo? Então nosso conjunto domínio, né, na verdade, da função g, nós teremos o que? X tal que x é diferente de zero, ou x é diferente de 1, certo? Tudo bem? Esses são os nossos exemplos envolvendo domínio, ok? Vamos voltar lá para a nossa função, deixa eu só colocar aqui, isso, deixar em aberto aqui. Vamos voltar aqui. O zero de uma função. Então aqui nós iremos trabalhar com o zero de uma função. O que é o zero de uma função? São aqueles valores de x, né, que tornam a função nula. É isso que é o zero de uma função, né? Então vamos analisar aqui. Qual é o zero das seguintes funções? Então no primeiro exemplo eu tenho f de x igual a 2x menos 4. Qual é o valor de x em que torna essa função nula? X só pode ser o quê? Se a gente pegar essa função igualar a zero, nós teremos 2x menos 4 igual a zero, né? Resolvendo isso aí. E aí vai acontecer o seguinte, 2x menos 4 igual a zero, passando o 4 para lá vai ficar 2x igual a 4. Portanto, x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Então, o zero da função aqui nesse item A é 2. Né? Se a gente substituir por x aqui o valor 2, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0, ou seja, tornou a função nula. Já para o item B, h de x igual a raiz quadrada de x menos 9, qual é o zero da função? A gente vai pegar raiz quadrada de x menos 9 igual a 0. Para sair da raiz, a gente eleva ao quadrado os dois lados da equação, né? Então nós teremos raiz de x menos 9 elevado ao quadrado igual a 0 ao quadrado, eliminando aqui, né, a potência com a raiz. Você vai ter x menos 9 igual a 0, né? 0 ao quadrado é 0. Então x é igual a 9. Então o valor que representa o zero da função no item B é valor x igual a 9, né? Se a gente substituir o valor aqui de x por 9, vai ficar raiz quadrada de 9 menos 9. 9 menos 9 dá 0, então raiz de 0 é 0, tá certo? Tudo bem? Vamos continuar. Bom, nós temos o valor numérico também de uma função. O valor numérico é aquele valor que eu atribuo para x, onde eu encontro a sua respectiva imagem. Então é o valor da imagem para um determinado valor de x pertencente ao domínio. Então nós temos o seguinte exemplo aqui. Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais 2. O valor numérico para aqui nós temos 3 exemplos, né? Repare que nós temos 3 exemplos. Nós pegamos aqui o valor menos 1 para domínio, né? Pegamos aqui o valor menos 1, 0 e 3. Então para x igual a menos 1, nós teremos menos 1 elevado ao quadrado mais 2. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 2 dá 3. Então o valor numérico para x igual a menos 1 é 3. Aqui seria também a representação de imagem, né, pessoal? A imagem para x igual a menos 1 é 3, tá certo? F de 0. Então, quando x for 0, né, um valor lá do domínio for 0, nós teremos a aplicação aqui dentro da função, onde for x troca por 0, nós teremos 0 ao quadrado mais 2. 0 ao quadrado é 0, 0 mais 2 dá 2. Então, a imagem para x igual a 0 vale 2. F de 3. Então, nós teremos 3 elevado ao quadrado mais 2, 3 ao quadrado, 9.
9 mais 2 dá 11. Então o valor da imagem para x igual a 3 é igual a 11. Ok? Vamos continuar. Bom, aqui nós iremos tratar mais especificamente sobre o gráfico de funções. Vamos lá. Bom, os gráficos e tabelas encontradas em revistas, jornais e livros querem retratar uma determinada situação. Esses gráficos e tabelas representam funções e por meio deles podemos obter informações sobre a situação em estudo. Vamos começar. Bom, aqui nós temos aqui a representação de um plano cartesiano, né, que vocês já conhecem. E aqui a gente só vai recapitular alguns pontos, né, de alguns pares ordenados, só para a título de recapitulação. Observe que nós temos aqui o primeiro quadrante, né, sempre vamos representar quadrante no sentido anti-horário. Lembrando que plano cartesiano é o plano formado pelos eixos coordenados x, onde x representa a abscissa e y representa a ordenada. Então, quando eu faço esse ponto de encontro entre essas duas retas, né, essas retas têm que ser ortogonais, né, ou seja, deve formar um ângulo de 90 graus entre si, por isso que é chamado de plano cartesiano ortogonal, né? E aí o ponto de encontro é chamado de origem também, origem do plano cartesiano, tá certo? Então aqui nós temos os quadrantes sempre determinados no sentido anti-horário. Nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, 4 regiões aí, né? Bom, primeiro par ordenado, né, nós temos aqui o par 1 e 3. Então para x igual a 1, a imagem é 3. Então tá aqui, ó. Quando x for uma orientação positiva, né, ou seja, à direita da origem, nós temos aqui o valor 1, e aí eu traço uma paralela em relação a y. E qual é a imagem? É 3. E aí 3, orientação positiva acima da origem, né? Então eu vou traçar uma paralela em relação a x. O ponto de encontro entre essas retas paralelas que eu estou traçando vai representar o ponto A. Da mesma forma para o par ordenado B. Aqui no B nós temos menos 1, né, o valor lá de x, que é o domínio, e a sua imagem 2. Então para x igual a menos 1, ou seja, orientação negativa, ou seja, a esquerda da origem, nós temos aqui que traçar a paralela em relação ao eixo y, né, para x igual a menos 1, e a sua imagem 2, orientação positiva, acima da origem, traçamos uma paralela em relação ao eixo x, e nós obtemos aqui o ponto B, que está no segundo quadrante. O ponto A está no primeiro, o ponto B está no segundo quadrante, né? E o nosso terceiro exemplo, nós temos aqui menos 2 e menos 2, ou seja, menos 2 em relação a x, orientação negativa à esquerda da origem, e vamos traçar a paralela, né? Paralela em relação a y, em relação ao valor menos 2, e a sua imagem menos 2 em relação a y, orientação negativa, eu traço uma paralela em relação a x, traçando o ponto de encontro, nós temos aqui o ponto C, que está no terceiro quadrante. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Construção de gráficos. Aqui nós temos aquele método que eu falei anteriormente, o método rudimentar, né? Refere-se à construção de gráficos de uma função no plano cartesiano. Ele dá um certo passo a passo aqui, né? Então ele diz o seguinte: construir uma tabela com valores, né? Esses valores, eu costumo dizer para os alunos que quanto mais valores você arbitrar, melhor vai ser o teu gráfico, né? Com mais riqueza de detalhes vai ser o esboço do teu gráfico. E geralmente, quando eu estou trabalhando com o pessoal do ensino médio, eu peço para que eles arbitrem valores da seguinte forma: pega 2 valores negativos, pega a origem, que é o valor da abscissa x igual a 0, né? E também pegue valores positivos, ou seja, valores negativos, positivos, negativos e 0. Então geralmente eles pegam assim, eu peço para que eles arbitrem para o domínio, né, no caso, menos 1, menos 2, aí 0, 1 e 2 para valores do domínio, né? E aí você faz o gráfico conforme nós vimos anteriormente. Cada par ordenado associa o ponto e faça o esboço do gráfico. Esses são os 3 passos para que você possa construir gráficos no estudo de função, ok? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos um primeiro exemplo
na verdade nós já fizemos, mas aqui ele representa na forma de tabela, né? Então f de x é igual a 2x mais 1. Aquele que tomou como valores arbitrários é 0, né? 0,5, 1, 2, 2,5, 3 e 4, né? Então observe que para cada valorzinho desse aqui que está no domínio, o valor de x que está no domínio, ele encontrou a sua respectiva imagem, né? Então vamos ver aqui o primeiro. Para x igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Para x igual a meio, né, 0,5, nós temos 2 vezes meio dá 1, 1 mais 1 dá 2. E assim por diante, né? Para x igual a 1, nós teremos 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3 e assim por diante. Tá certo? Uma característica interessante, né, é que quanto maior os valores, quanto mais eu vou aumentando aqui os valores, maiores serão os valores da imagem, né? Então caracteriza aí já de antemão, adiantando aqui a ideia de função crescente, né? Bom, então nós temos a representação gráfica aqui, né? Observe, pessoal, que uma característica interessante, né? Ele fez aqui no formato rudimentar a ideia de construção de gráfico, mas nós podemos analisar o seguinte, né? Que essa reta, já adiantando aqui a ideia de construção de gráficos, de função de primeiro grau, essa reta, ela é uma reta crescente, né? E além disso, ela corta o eixo y num ponto aqui que é o nosso 1. Então, toda vez que você analisar esse tipo de gráfico, função do primeiro grau, observe que ela vai interceptar o eixo y nesse ponto aqui, que nós chamamos de termo independente, né? 1, tá certo? Na próxima aula a gente vai encarar com mais detalhes esse tipo de função. E onde é que ela vai cortar o eixo y? Aqui não está aparecendo no meu gráfico, mas onde é que ela vai estar cortando o eixo y? Detalhe, nós iremos trabalhar com GeoGebra. A gente pode fazer o gráfico dessa função do GeoGebra, mas só de antemão, só para adiantar, a função aqui ela vai cortar o eixo x na raiz da função, tá certo? E como é que a gente encontra a raiz? A gente pega a função e iguala a 0. Tudo bem? Tá certo? Então 2x mais 1 igualando a 0, se a gente resolver isso, nós teremos 2x mais 1 igual a 0. Vamos encontrar a raiz ou zero da função. Inclusive nós vimos, né, zero da função. 2x igual a menos 1, portanto x igual a menos 1 sobre 2. Então aqui, se nós esticarmos aqui uma perninha, né, aqui fazendo a construção, continuando a construção do gráfico, nós iremos perceber que ela vai interceptar o eixo x no zero ou raiz da função, que é x igual a menos 1 sobre 2. Tá certo? Vamos ver isso no GeoGebra? Vamos ver se de fato é isso mesmo? Aqui, ó. 2x menos 1, é essa função? Ah não, 2x mais 1, né? Tem que trocar aqui. Deixa eu criar uma nova aqui. Vamos aproveitar essa. F de x igual 2x menos... Tá aqui. É 2x menos 1 mesmo? É mais 1. 2x mais 1. 2x. Só trocar o sinal aqui. X mais 1. Pronto. Tá aqui, pessoal. Esse é o gráfico da nossa função, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho. Olha lá, ó. Menos 0,5. Aumentei o zoom aqui. Aí aqui aparece, ó. Então ela corta o eixo y no termo independente 1, né? E ela intercepta o eixo x no zero raiz da função, ó. Ok? Tudo bem? Vamos continuar. Teste da reta vertical. Bom, pessoal, o teste da reta vertical é para verificar se você de fato tem uma função quando você faz o esboço do gráfico. Então isso aí é para você verificar se quando você tem uma função e realiza o esboço do gráfico, verificar se de fato aquela função é de fato representa uma função, na verdade. Então uma curva no plano xy, né, uma curva no plano cartesiano, no caso, é o gráfico de uma função de x se somente se, condição necessária e suficiente, se nenhuma reta vertical corta a curva mais de uma vez. Então, a razão de veracidade do teste de vertical pode ser vista na figura 17, que é essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês.
Se cada reta vertical x igual a A, então ele pegou, não sei se está dando para aparecer, pessoal, então eu peguei uma reta vertical aqui, né? Reta vertical é aquela paralela ao eixo y, tá certo? Eu pego um ponto aqui do domínio x e traço uma reta vertical, essa reta é paralela a y. Se ela cortar a nossa curva em um único ponto, um único par, digamos, ela representa uma função. Agora observe a figura ao lado. Não está dando para aparecer, mas eu traço aqui uma reta vertical, né, e observe que ela vai interceptar a nossa curva aqui em dois pontos, né? Essa curva aqui ela vem aqui, dá uma volta lá em cima, dá uma volta e volta para cá, ó. Então se eu traçar uma reta bem aqui onde eu estou apontando no cursor, uma reta vertical nesse ponto A aqui, observe que ela vai interceptar a curva em dois pontos, A e B e A e C. Então aqui não representa a função. Esse gráfico aqui, essa curva que está desse lado direito, né, não representa a função. Já essa curva que foi esboçado o gráfico no meu lado esquerdo representa de fato uma função. Ela só corta aqui pelo segundo o teste da reta vertical, ela só intercepta uma única vez a curva, né, nesse ponto. Aqui não, aqui ela intercepta duas vezes, passando por dois pontos na curva. Tudo bem? Então essa é a função e essa aqui não é função. Bom, vamos lá. Reconhecendo gráficos que representam funções. Pergunta aos senhores, mais uma pergunta aí. Estes gráficos representam uma função? Então vou dar um tempo para você responder aí no conforto da sua casa e diga para mim quais dessas duas funções representam de fato uma função. A gente pode fazer, né, pessoal, o teste da reta vertical. Então observe que se eu traçar uma reta vertical aqui, né, ela só passa por um único ponto, né, nesse gráfico aqui do meu lado esquerdo. Já no meu lado direito, se eu traçar uma reta vertical passando aqui por 1, né, paralelo a y, mas passando em relação a x por 1, observe que ela vai traçar em dois pontos aqui, ó, o esboço do nosso gráfico aqui, que está de laranja, né? Vai passar por 1 e menos 1 e vai passar também por 1 e 1. Então isso aqui não representa a função. O gráfico que está de laranja não representa a função. Já o gráfico que está de azul representa de fato função. Ok? Vamos continuar. Bom, nós temos um outro gráfico, dois outros gráficos aqui. E aí a gente tem que verificar se esses gráficos representam funções. O primeiro representa a função? Sim ou não? Observe aí. Eu gostaria que vocês respondessem. Pensem um pouco, ok? Bom, nesse caso, o gráfico que não representa a função é o gráfico que está à nossa esquerda, né? Esse gráfico que está de azul aqui. Observe que, lembra que nós definimos função? O que é uma função? Função para cada valor do domínio eu tenho uma respectiva imagem. Observe que o 4 ele não tem uma correspondência aqui, né? O valor de x igual a 4 ele não tem um certo correspondente em y. Então isso aqui não representa a função. A função que está de azul não representa a função. Já o meu gráfico que está de verde aqui no meu canto direito, todos os valores de x, né, tem a sua respectiva imagem, né? Então todos os valores aqui que eu tenho em relação a x, eles possuem uma respectiva imagem. Então nós temos aqui o gráfico, seria o gráfico de uma função quadrática, né, função segundo grau, com cavidade voltada para baixo. Tudo bem? Aqui não, aqui o valor de x igual a 4 não tem imagem, não tem uma correspondência, então não é função, ok? Vamos continuar? Bom, nós vamos falar agora de funções crescentes e decrescentes, né? Vamos ver a definição. A definição é a seguinte: o gráfico da figura 26, que é essa figura que vocês estão vendo aqui abaixo, ela se eleva de A para B. Então, de A até B
existe uma elevação, existe uma ascendência aqui, né? Tudo bem? Estou fazendo com que meus valores quanto mais eu vou aumentando os meus valores em relação a x, onde x é o domínio, os meus valores das minhas imagens também vão aumentando, né? Certo? Já há uma descendência aqui, né? Há uma região onde ela vai cair, vai decrescer de B para C. Observe que de B para C os valores decrescem, tudo bem? E sobe novamente de C para D. De C para D vai acontecer uma região de crescimento novamente. Dizemos que a função f é crescente no intervalo A e B e decrescente entre B e C, e novamente crescente entre C e D. Observe que se x e y forem dois números quaisquer entre A e B, com x1 menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2, certo? Vamos usar isso como uma propriedade que define uma função crescente. Está aqui embaixo, né, pessoal? Onde é que uma função ela é chamada função crescente? Bom, vamos começar daqui para lá. Sempre que x1 for menor que x2, ou seja, é a ordem aqui, né, pessoal? É a ordem normal, né? x1 menor que 2, então eu vou ter consequentemente f de x1 menor que f de x2, né? De fato, né? Se x1 é menor que x2, a imagem dele vai ser menor que a imagem para o valor do domínio x2. Isso caracteriza a função crescente, né? Então x1, a imagem dele é menor para x igual a x1, a imagem vai ser menor do que a imagem para x2, certo? E de forma bem parecida, né, mas o inverso agora, né, denominado função decrescente no intervalo i, se, vamos começar daqui, ó, sempre que x1, novamente, ó, x1 for menor que x2, nós teremos f de x1 maior do que f de x2, se for o inverso, né, agora. Então, considerando ainda que x1 é menor do que x2, agora eu vou ter, para caracterizar a função decrescente, é verificado o seguinte, que f de x1 vai ser maior do que f de x2. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Vamos continuar. Essa é a definição formal de funções crescentes e decrescentes. Bom, aqui nós temos um gráfico, né, do nosso cotidiano, que representa aqui a dívida externa, né? Então nós temos no eixo X os anos e no eixo Y os bilhões de dólares que representam a dívida externa. Então, com base no gráfico, cite os períodos em que a dívida externa ela cresce ou decresce. Então observe que de 1994 a 1998 há uma região de crescimento aqui, né? Então 148,3, 159, 179, 200, 241 e aqui a partir daqui começa a decrescer, né? 241,6 é maior que 241,5. Então até aqui, ó, de 94 a 98 de fato ela cresceu. Vai começar a diminuir, né? Um pouco, digamos assim, a partir de 98. Então vamos ver aqui. 241,6, 241,5 decresceu, menor. 236 menor, 236 menor, 209 menor também. Opa, aumentou de novo. Então de 1998 até 2001, né, ela decresceu. E vamos ver aqui a continuidade, né? De 2001 aumentou, né, foi para 210, de 209 passou para 210, de 210 passou para 215, aí decresceu de novo, até 2003, né? Então de 2001 a 2003 houve crescimento novamente. A partir de 2003 até quando? Vamos ver. 215 diminuiu 201, foi para 169, diminuiu, aumentou para 172. Então houve uma descendência aqui, decresceu, né, pessoal? De 2003 a 2005 decresceu. E para finalizar, de 2005, que valor era de 169,5 bilhões de dólares, passou para 172,5 bilhões e foi para 193,6 bilhões. Então houve crescimento. De 2005 a 2007 cresceu novamente. E aqui nós temos uma aplicação prática do estudo de funções crescentes ou decrescentes, tá ok? Vamos continuar.
Bom, aí aqui é só um resumo, né, de tudo que nós já vimos sobre regiões de crescimento ou decrescimento. Observe que se eu tiver esse tipo de função aqui, nós já adiantamos que isso aqui é uma função do primeiro grau, função afim, né? Ela é crescente, né? Ela tem esse formato, e quando ela é decrescente, ela tem este formato aqui. Já para funções do segundo grau, funções quadráticas, nesse caso eu tenho uma representação de uma função quadrática, parábola, com cavidade da parábola voltada para baixo, e ela é decrescente, certo? Decrescente nesse intervalo aqui, né? Entre esse ponto, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas entre esse ponto e esse ponto bem aqui, são as raízes, né? Digamos que elas são as raízes, digamos não, de fato, são as raízes da função quadrática. Então aqui ela seria, na verdade ela seria positiva, que essa área aqui é positiva, e fora dela é negativa, ok? Função crescente. Então, como eu falei agora há pouco, né? x1, se x1 for menor do que x2, f de x1 também é menor do que f de x2. Função decrescente vai mudar aqui o valor da desigualdade aqui para as imagens, né? Se x1 é menor do que x2, isso implica que f de x1 é maior do que f de x2, ok? Vamos continuar. Bom, nós temos a análise do domínio e imagem de uma função através do gráfico, né? Então aqui nós temos dois gráficos. Vamos analisar o primeiro gráfico. Então eu tenho uma curva aqui, né? E eu quero saber qual é o domínio e imagem. Lembre-se que o domínio está relacionado a x e a imagem relacionada ao eixo y. Então observe essa curva que está destacada em vermelho aqui, o gráfico de f. Em relação a x, que representa o domínio, eu vou denotar da seguinte forma. Eu tenho duas notações aqui, né? Eu vou dizer que domínio da função é representação na forma de intervalos. Olha só, x pertencente aos reais, tal que x está compreendido entre 2 e 4, né? Intervalo fechado entre 2 e 4, olha lá, fechado em 2, fechado em 4, esse é o domínio. E a imagem em relação a y também vai ser um intervalo fechado. A imagem de f vai ser x pertencente aos reais, tal que x está compreendido entre 1 e 5, intervalo fechado, também fechado em 1, fechado em 5, notação de intervalo, fechado em 1, fechado em 5. Já no gráfico da função g, nós temos essa curva aqui, né? Observe que o intervalinho está fechado aqui, né? E aberto na outra ponta, aqui na outra extremidade. Então vamos analisar qual vai ser o domínio e a imagem. O domínio de g vai ser x pertencente aos reais, tal que x está compreendido entre menos 1, né? Aberto, né? Intervalo aberto aqui na primeira extremidade, menos 1, e fechado em 1, certo? A representação vai ser aberta em menos 1, fechada em 1. E a imagem vai ser, a imagem de g, né, vai ser x pertencente aos reais, tal que x está compreendido entre 0,3, fechado, né, e aberto em 2. Então tá aqui, fechado em 0,3, aberto em 2. Vamos continuar. Valor máximo e valor mínimo, isso é características aqui, já adiantando um pouco das características das funções quadráticas, né? Sempre que eu tiver uma função quadrática onde a concavidade está voltada para baixo, eu vou ter o valor máximo, né? Valor máximo da função quadrática. E se por um acaso eu tiver uma outra curva aqui, no caso a gente tem um pedaço de uma função quadrática aqui, né? Analisando essa situação, concavidade voltada para cima, nesse pedacinho aqui dessa curva, nós dizemos que ela tem um valor mínimo para a função. É o menor valor que a função atinge, na verdade, ok? Nós iremos trabalhar isso com maiores detalhes nas próximas aulas. Bom, e o estudo do sinal da função, né? Se a gente tiver aqui uma função, a gente tem a representação de uma função do primeiro grau, função afim, em que a raiz é menos 2. Então observe que a função ela é positiva para quando x é maior que menos 2, né? Então aqui é positivo. Essa é a análise do sinal da função. E a função ela vai ser negativa quando eu assumir valores menores do que menos 2. E a função é nula para quando x vale menos 2, que é justamente a nossa raiz. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos a função quadrática, né? Com cavidade voltada para cima. E aqui nós temos duas raízes, né? Lembre-se que o ponto de encontro
no eixo das abscissas, onde nesse caso a parábola corta o eixo das abscissas, são as nossas raízes. Então essa parábola, essa função quadrática, na verdade, ela admite duas raízes, né? Reais e diferentes, menos 1 e 1. Então o gráfico ela está cortando o eixo x em 2 pontos, né? Já como ela é uma função quadrática, então possibilidade de ela cortar 2 pontos, né? Na verdade ela está cortando aqui os 2 pontos, que são as raízes, menos 1 e 1. Então entre menos 1 e 1 aqui os valores são negativos, e acima de 1 os valores para valores maiores que 1, os valores da função, a função assume valores positivos, e valores menores que menos 1, os valores serão positivos também, tá certo? Tudo bem? E os valores compreendidos entre menos 1 e 1, negativos. E quando é que a função é nula? Quando x for 1 ou x for menos 1, ok? Bom, aqui eu tenho um último exemplo aqui para passar para vocês, e esse eu vou deixar com vocês, mas vamos analisar aqui o que representa isso, já pegando uma iniciativa para a gente trabalhar futuramente, né, o conceito de limites e derivadas. Bom, tomando 2 pontos da função f de x, podemos calcular o seguinte quociente. Podemos calcular o seguinte quociente. Então aqui, pessoal, eu tenho um gráfico de uma curva, né? E nesse primeiro ponto eu tenho as seguintes coordenadas, x e f de x, nesse primeiro pontinho aqui na parte inferior da curva. E aqui eu vou ter um acréscimo, um certo h aqui, né? Então eu vou ter, como segundo ponto aqui eu vou ter x mais h, e como imagem eu vou ter f de x mais h. Então observe o seguinte, primeiro ponto aqui x, né? Aí eu fiz um acréscimo h, então ficou como o valor da abscissa x mais h. E a sua imagem vai ser f de x mais h. Assim como aqui, ó, x, a sua imagem vai ser f de x. Tá certo? Aqui tem muito da teoria de geometria analítica, né, pessoal? Cálculo da variação de uma função. Como é que você calcula a variação de uma função? Digamos assim, vai ser a distância em relação, o quociente entre a distância em relação a y, dividido pelo quociente da distância em relação a x, né? Então a diferença aqui, ó, você vai fazer a diferença entre o maior valor e o menor, né? O maior é em relação a y, né? Então aqui em cima no numerador vai ficar a diferença entre o maior valor e o menor valor, né? O menor valor é f de x mais h menos o menor valor, que é f de x, sobre. E aqui nós temos a diferença, né? Então quando eu pego x mais h menos x, vai ficar somente h, ó. Então por isso que aqui fica somente h, onde h eu tenho que garantir que é diferente de zero, tá certo? Então isso aqui, ó, cálculo da variação de uma função, representa a expressão que representa o cálculo da variação de uma função. F de x mais h menos f de x sobre h. Guardem já de antemão essa expressão, ela vai nos servir bastante aí futuramente. Então ele pergunta o seguinte, qual é a razão entre a variação ocorrida no eixo y pela variação ocorrida no eixo x, que é a famosa chamada inclinação da reta, né, pessoal? Tudo bem? Aí para realizar o cálculo da f de x mais h, fazemos a substituição de x por x mais h e calculamos a expressão. Então se eu forneço para vocês aqui uma função dada pela seguinte relação, 3x ao quadrado menos 2x, então f de x mais h vai ser igual a, substituindo aqui, né, x, troca x aqui por x mais h, porque esse valor eu não tenho, né, pessoal? A calcular f de x mais h eu tenho que aplicar aqui dentro do valor de x, então vai ficar 3 vezes x mais h ao quadrado menos 2 vezes x mais h. Aí ele está dizendo aqui, ele reforça, né? Observe que onde havia a variável x, substituímos pelos parênteses x mais h. Agora subtraímos essas duas expressões e dividimos por h, que é a variação no x. Então f de x mais h menos f de x sobre h, que é o cálculo da variação, né, vai ser igual a... Aí vai colocar a expressão. Quanto é que foi o valor de f de x mais h? Qual é o valor da imagem dessa função aqui para esse valor do domínio, x mais h? Então eu vou ter, abre colchete, 3 vezes x mais h ao quadrado, menos, quanto é que é a função? Quanto é que vale o valor da função? Aí eu vou ter, na verdade ainda tem a continuação aqui, né, pessoal? 3 vezes x mais h ao quadrado menos 2x mais h, aqui é tudo isso aqui, né?
Aí que vem menos f de x quem é? F de x é 3x ao quadrado menos 2x sobre h. Tá certo? Terminem de resolver essa expressão. Eu vou colocar lá um fórum para perguntar de vocês qual foi a expressão que vocês obtiveram como resposta. E lá no fórum eu vou dizer se está certo ou se está errado lá para vocês. Tá certo? Aguardo vocês nas próximas aulas sobre funções trigonométricas e tipos especiais de funções. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau!